Vocês só acham que são roubados quando é o seu time. Opa! Tudo bem, Simons? E aí, meu velho, tudo bom? Teu nome? Gabriel. Gabriel. Então, eu vou falar do jogo Opa. Vamos do jogo recente que teve agora, de Santos e Cruzeiro. O Santos já tá numa fase péssima, né? Todo mundo sabe, né? Tem o Neymar que é lobisomem, joga a cada 8 jogos. E a gente Então, tá acho numa que o Neymar fase... não tem que ir pra Copa. Não, ele tem que ir pra Copa, óbvio, mas ele, né, tá foda. Fisicamente ele tá mal, mas eu confio nele, Mas acredito. e por que vai pra Copa daí? Não, porque ele tá melhorando, né? Mas a Copa é... Eu acredito, Tá bom. Santista. Vamos lá. Bom, teve o jogo de Santos e Cruzeiro, que foi 0-0. E teve um impedimento não marcado, né? Marcado, no caso, pelo árbitro, que foi muito questionável. Depois todo mundo falou que não era pra ter sido marcado e prejudicou muito o Santos, né? Porque o Santos tá quase na zona de rebaixamento agora no Brasileirão e deu 0-0. Então é meio inválido isso, né? Tipo, eu acho que 8 meses pra um árbitro ser capacitado é muito pouco tempo pra ele ser capacitado pra apitar um jogo de futebol profissional. Porque você pensa, o jogador ele jogou desde a base, às vezes desde os 10, desde os 12, até os 18, então ele se capacitou muito tempo para chegar ali naquele lugar onde ele está. 8 meses para um árbitro apitar um jogo é muito pouco tempo. Dá 8 meses para te fazer um curso. Você é leigo, tá? Eu estudava na Escola Técnica Parobé em Porto Alegre, segundo grau, e fui convidado por um professor que foi árbitro a fazer um curso de arbitragem. Eu queria ser jogador. Meu sonho era ser jogador, como qualquer um de vocês, ou das gurias que estão por aí, era tentar ser jogador de futebol. Não consegui, como qualquer um que nasce nesse país, não é? E aí, eu morava no interior, aquela coisa toda, quando vim para a capital, fazia aquela peneira Grêmio Internacional, era muito difícil passar. E acabei sendo árbitro. Então, e o que me proporcionou estar perto desses gênios aí, que há pouco eu citei o Ronaldinho Gaúcho, o Messi, Ronaldo Fenômeno, Romário, eu estava a 5 metros desses caras apitando. Isso é gratificante, porque eu sou apaixonado pelo esporte, em particular pela arbitragem. Então, quando você vai fazer um curso, são 8 meses. Você fez o curso. Aí você começa como? Na minha época, apitando juvenil, juniores, amador, tu vai para o interior, segunda divisão. Eu fiz todo esse processo, tá? Que eu fiquei 7 anos enfiado no amador apitando futebol. Hoje em dia tem árbitro aí que se formou, eu nem sonhava. Meu sonho, quando comecei a apitar, era apitar um Grenal. Apitei 20 Grenais. Tá? Hoje o cara apita, o cara já quer saber. Lá, ou da Arena do Grêmio, ou do Beira-Rio, ou aqui do Morumbi, Itaquera, ou Allianz, né? Para esses jogos. Então tá errado, os caras aceleraram demais esse processo. Então por isso, aí depois tu vai se capacitando. Só que agora tu tem que ter essa estrutura de profissionalização, que ainda bem que a CBF está assinando o contrato dos árbitros para serem profissionais, exclusivamente, igual um jogador, terminou, vai treinar. O árbitro terminou o jogo domingo, quarta-feira, vai lá para sentar com os companheiros e estudar. Sim, com isso só eu assim acho nós vamos progredir. que pode melhorar, mas em 2018, aí sobrou nada pra mim. Mas tu veio foi bem, não, tu veio em cheio mesmo, porque veio falar do teu time aí, do impedimento, né? Falar do Brasil também, deixa quieto, né? Opa! Oi aí, rapaz do céu! Meu galo velho! Olha aqui, não, já pode vazar já! Já pode vazar! Só porque é corintiano, né? Olha, porra, meu velho! Olha aí, ó! Prazer, eu sou o Luca. Ô, tá? Luca. Luca ou Lucas? Luca. Tá. Eu não concordo com a sua afirmação, até por um jogo recente, que eu tava Corinthians e Flamengo agora na Arena, tava presente no estádio. Teve a expulsão polêmica no Breno Bidon, que o juiz deu a expulsão, o VAR chamou a revisão, ele foi ver e manteve a decisão. Não concordo com a decisão. Também não. Acho que não era para ter sido expulso. Também. E teve também o pênalti em cima do André, que o juiz, perto, em cima do lance, analisou, interpretou que não houve nada, o VAR não chamou, e depois, quando foram ver, todo mundo de fora, né, do ambiente externo, entendeu que deveria ter sido chamado e que deveria ter sido pênalti. Então, ele errou no que não deveria ter dado e errou no que deveria ter dado. Casualmente, nesses dois lances, eu concordo contigo, tá? Ele viu a infração, tá? Essa é outra questão que tem que ser bem esclarecida, essa questão das travas da chuteira, tá? Que agora é um negócio moderno no futebol. Antigamente pisava no pé, vamos embora. Hoje tem que ver com as travas e a intensidade. Aquilo ali é uma jogada temerária, passível de cartão amarelo. Para ser vermelho tem que ter força excessiva. Sim. Não teve, tá? Mas aí ele foi e equivocadamente ele manteve a decisão dele. Mas é do árbitro. A decisão dele, do árbitro de campo, que ele entendeu. Então é aquilo que nós já respondi anteriormente. Essa padronização, essa falta de critério, essa insegurança que os árbitros estão vivendo, passa muito, tá? Como é que estão orientando os árbitros? Eu acho que tem bons árbitros, tem. Só que, infelizmente, estamos perdendo.
né? Mas essa questão é fundamental. E a decisão próximo da jogada. E outra coisa, o árbitro, tá? Ele tem que assumir, se ele errar, não tem problema nenhum. Eu acho que assumir que nós somos falíveis, tá? Não é fraqueza, é um ato de coragem. Sim. Tá? Então tu tem que. Eu, quando errei, eu vou lá e assumo. Hoje em dia tu não vê mais falando. Valeu, meu velho. Olha! Aqui é MG União e Corinthians. SP. Ah, Pra cima. É nóis. né, E meu assim, velho? irmão? Tudo bom? Meu nome é Cuba. Como? Meu nome é Cuba. Cuba. E sobre acreditar que eu só sou roubado quando é com o meu time, qualquer pessoa que não entende nada de futebol, em 2013, se procurar um vídeo, Boca Juniors e Corinthians, a pessoa que não entende nada, que não sabe o que é impedimento, a pessoa vai saber que aquilo foi roubado. Aquele jogo foi roubado. E qualquer outra pessoa vai falar que foi, qualquer outro torcedor de outro clube vai falar que foi. E aquele ano era pra acontecer o título do E Corinthians. aquele jogo do Corinthians Internacional 2005, o pênalti no Tinga. Esqueceu, né? 2005 eu tava pequeno. 2005 eu tava pequeno ainda. Não, mas para dizer o seguinte, não é esse termo, sabe? Que eu acho que o árbitro se equivocou. Eu acho que o árbitro errou. Porque roubar, tu tem que ter prova. Tu tem que dizer, o fulano foi lá, aconteceu um caso lamentável, que foi em 2005, Edilson Pereira de Carvalho, que aí sim foi comprovado e foi banido do futebol para o bem do futebol. Tá? Ali houve um caso de comprovação. Mas no mais, não. No mais, o cara se equivocou. O cara não viu. Naquela época não tinha VAR. Não tinha VAR. O cara do Boca deu um tapinha com a bola assim, ó, ele não viu. Ele fez o tapa aqui, ajeitou a bola aqui, o cara tá mal posicionado lá, ficou encoberto, não viu nada. Então o cara se equivocou, o cara errou. Tá? Esse termo eu não uso porque eu acho que o árbitro, a maioria dos árbitros são pessoas honestas e corretas. Eles querem acertar. Porque quem mais sofre é o árbitro. Tu sabe o que é? Meus filhos foram ameaçados na escola. Foram ameaçados na escola quando eu apitava. E isso é muito triste, cara. Sabe? Então o árbitro sofre demais. Então esse termo, chegar roubou, não, parem um pouquinho. Roubar então prova. Os que me chamaram, eu processei, todos os processos eu ganhei. Porque não é assim. E aí, muitas vezes, o torcedor vê dessa forma equivocada. A pressão que o árbitro sofre é em casa, é fora de casa, é do torcedor, da família do árbitro envolvida. E ele foi punido também, não foi? Esse foi, tinha que ter sido. O Edilson Pereira de Carvalho... Não, o Amarília. Em 2003, o Amarília foi O punido Amarília também. foi punido pela Comebol, foi afastado, né? Mas, então, eu prefiro sempre usar o equívoco do árbitro. Certo. Tá bom, meu velho? Obrigado. Valeu. Simão, Daí, meu tudo velho? bem? Sou o Peron. Peron. Primeiro lugar, a gente tem que reconhecer quando a arbitragem acerta, como acertou em Cruzeiro e Santos, que realmente foi impedido o lance lá do... Em segundo, você sendo árbitro do Rio Grande do Sul, fora do eixo Rio-São Paulo, e assim, sem nenhuma crítica, né, ao eixo Rio-São Paulo, mas você não acha que em todo o tempo do futebol não rolou um favorecimento da arbitragem para times que estão no eixo Rio-São Paulo? Porque, por exemplo, a gente teve em 2010 um Brasileirão que basicamente foi decidido em um jogo com uma polêmica gigantesca entre Corinthians e Cruzeiro. Com todo respeito, gente. Em que um pênalti meio mandrake foi marcado do Gil no Ronaldo. Não sei se você lembra desse jogo, que foi no Pacaembu. E acho que é um lance que ilustra bem como que a gente pode desconfiar que existe, sim, uma má-fé, assim, com os times que não estão no eixo Rio-São Paulo. Você não acha que tem isso mesmo? Não, eu acho que é o seguinte, a arbitragem, eu quando saí do Rio Grande do Sul para apitar, eu vim apitar, eu quero acertar 100%. Eu, os meus árbitros assistentes, e sempre lembrando que o árbitro sozinho não vai a lugar nenhum. Não é trabalho dos bandeirinhas, enfim, do quarto árbitro, é sempre um time. Então, o cara tá ali para acertar. O cara tá ali independentemente de cores clubísticas, de know-how de jogador. O árbitro tem que entrar em campo, tá? Porque o árbitro, se você quiser ver pessoas felizes, não vai ser árbitro de futebol, vai vender sorvete. Aí tu vai ver todo mundo feliz. O árbitro é o cara que tá ali, entra no universo de cada um. Isso pode, isso não pode. Tá toda hora interferindo.
Então ele fica com essa figura meio antipática, assim. Mas eu acho que, pelo contrário, o árbitro tem que ter empatia, conversar com o jogador. Isso é do jogo, tá? Porque tu tem que entender que estão 22 jogadores, que os caras estão tentando ganhar ali. Mas o árbitro tem que ter esse entendimento, com clareza, sabe? Sempre respeitando, e a recíproca tem que ser verdadeira. Eu jamais enfiei o dedo na cara de um jogador, porque atrás daquele jogador tem um pai de família. E exigiu mesmo, que eu tenho 4 filhos. Chegar em casa, o cara deitou e rolou. Não. Vem reclamar, embaixo, advertência e ponto. Então, o árbitro quer acertar sempre. Ele pode errar? Pode. Tu pegou um exemplo, o outro vai pegar outro exemplo. E a matemática da arbitragem é injusta. Eu apitei 12 finais de Brasileirão. Né? Brasileirão e Copa do Brasil. Cara, se eu errei numa, eles só vão se lembrar daquela uma. As outras ninguém mais se lembra. Então, é injusta essa matemática da arbitragem. O cara sempre gravou pra ti aquele lance. E outras vezes que o Cruzeiro provavelmente foi beneficiado, o cara já passa batido. Mas nem existiu, né? Mas só pra terminar, Sandomir Hit errou ou não naquele lance? Cara, eu não tô me recordando bem aqui. São tanto não. Pô, tu tá falando 16 anos atrás, né? 16 Você anos. lembra de lance de 2002, 2000, não lembra desse lance, pô? Não, eu lembro dos que eu tava apitando, né? É. Aí era eu que apitava. Olá, Simão. Opa, meu velho. Muito prazer. Meu Igualmente. nome é Cauã. Cauã? Vamos lá. Sem clubismo nenhum, tá? Sobre a pauta agora, o que acontece? A gente vê lances indiscutíveis que principalmente tem que proteger o São Paulo, que lances que são para ser falta, pênalti, não estão sendo marcados. E diante a esse grande fator, né? Durante o jogo, né, principalmente quem é corintiano, quem é palmeirense, quem é São Paulino, protege muitas das vezes o seu próprio time durante a partida, fala, pô, foi pênalti isso. E com a tecnologia, após o jogo, a gente vê que foi lances indiscutíveis, que muitas das vezes não foi. Na hora ali, a gente pensou que seria falta e tudo mais. Então, assim, eu não concordo com esse lance com você. Eu queria entender como que funciona a cobrança diante aos árbitros, porque a gente vê que no Brasil, pós-jogo ali, os árbitros não falam depois, o que de fato era falta para ele ser marcado, ele não fala, ele não tá depoimento nenhum. Então, eu queria entender essa questão. Se vocês realmente têm essa cobrança fora do jogo. Eu defendo que o árbitro tem que dar entrevista. Eu dava quando apitava, antes do jogo, depois, eu falava. Muitas vezes eu recebia uma outra bronca daqui e dali, mas eu falava. Acho que o árbitro tem que falar, tem que se comunicar. A informação é pública e todos têm o direito. Porque só o jogador se manifesta, o teste... Terminou, vou lá e digo, olha aqui, velho. Eu olhei no campo, a minha decisão foi essa. Qual é o problema? Certo, mas por que hoje os árbitros brasileiros, você vê que no final da partida apenas os jogadores vão com o repórter, conversam, dão um feedback sobre a partida, mas o árbitro... Não sou eu que comando, né? Então isso aí tem que perguntar para quem comanda. Eu sou favorável de que árbitro dê entrevista, sim. O árbitro tem que dar entrevista. E essa questão do lance, por exemplo, no qual lance que você praticamente deixou... Contra o Palmeiras, um exemplo. Esse aí, o pênalti claríssimo. O árbitro foi punido 40 dias. O árbitro ficou sem apitar 40 dias, depois foi voltar, um árbitro jovem, com bom potencial, que acabou sendo meio queimado nessa jogada. Depois que voltou, ele não voltou muito bem, tá? Mas errou naquele lance. Então, o árbitro é punido. E a princípio, o árbitro não é nem profissional. Como é que você vai punir um cara que é jornalista, personal trainer, que é metalúrgico, professor? Eu achava um absurdo essa questão dessas punições. Agora o cara vai ser profissional, vai assinar, tá ali, vai depender só daquilo ali, vai ganhar só para aquilo ali. Sim. Então essa questão do profissionalismo, eu entendo que vai melhorar nesse aspecto bastante para a arbitragem. Última pergunta, o que você acha que falta para melhorar a arbitragem brasileira? Qual ponto você acha que... Não, eu te falei bastante, eu acho que falta pelo comando, pelas orientações, e eu acho que outro ponto importante, o árbitro, não é só o árbitro culpado, tá? Pelo nível do futebol que estão jogando no Brasil. Certo. Por exemplo, o número de faltas no Brasil. Se tu pegar da Premier League, são 21 faltas por temporada. O campeonato espanhol, o espanhol são 25, o italiano 26, o Brasil 28. Né? Então, o número de faltas é muitas faltas no futebol brasileiro. O dia teve um jogo que teve 50 faltas. A bola não rola. A média é 45, 46, 49 minutos de bola rolando pro jogo, que é muito pouco. Então, isso aí é uma cruzada. Feito. Muito obrigado. Eu acho que o que eu vou falar agora vai se tornar um pouco polêmico, mas hoje eu falo que o Fluminense é um dos clubes que mais sofre com a arbitragem no Brasil e o favorecimento dos clubes como Corinthians, Flamengo é muito grande. Muito grande. E isso é notório e eu queria saber qual que é a sua ideia sobre isso. É só a verdade. É só a verdade. Opa! Eu queria muito vir.
Eu sou a Beli, eu trabalho com futebol e eu falo de todos os times. Eu não torço pra um time, eu torço pra todos os times. Então eu vou na torcida do Galo, do Cruzeiro, do Inter, do Santos, eu vou em tudo. E aí, eu consigo ver... Calma aí, gente! Eu consigo ver os dois lados. Então eu consigo compreender o lado deles, de sentir... porque tem pesquisas que falam que 70% dos torcedores falam que tem 3 times do Brasil que são mais beneficiados pela arbitragem, que é Flamengo, Palmeiras e Corinthians. É uma pesquisa, tem dados. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vou na torcida dos outros times, eu vejo que sim, eles ficam querendo sempre apoiar o próprio time. Então, é isso. Não, eu acho que sempre é bom essas estatísticas, estudo e tal. Agora, são pesquisas. E o torcedor, ele sempre tá puxando lenha pro seu assado. Né? No teu caso, tá pra seleção brasileira, né? Que também é meu time. Mas essa questão do árbitro, aí não é um problema só do árbitro. Eu falava, o futebol brasileiro tem que ter uma cruzada contra essas simulações, contra esse monte de falta, contra esse monte de reclamações. Mas aí é o árbitro, são os jogadores, são os técnicos, são os dirigentes, a imprensa, tá? E o Tribunal de Justiça, né? Punir com rigor. Então, eu acho que aí sim nós vamos elevar o futebol Sim, brasileiro. eu concordo. E quando eu vou na torcida, sempre ela apoia o próprio time e nunca fala que o impedimento tá errado. Óbvio.